Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Gente, tem muita gente assistindo o canal, assistindo o vídeo, tá esquecendo de se inscrever, achando que paga, então não paga nada não. Clica só uma vez nesse botão escrito inscreva-se, do seu ladinho esquerdo aí, clica só uma vez, está escrito ponto e cola o dedo no like também. Duas regrinhas básicas aí para você dar aquela moral, dar aquela fortalecida e ajudar o canal Vasco Connect a continuar crescendo a cada dia mais, falando de Vasco e dando voz, né, para o torcedor vascaíno, para a torcedora vascaína, para a galera realmente que ama, que cuida e que quer ver um Vasco bem melhor na tabela de classificação. Vai lá, dá essa força enquanto eu comento, enquanto eu dou a notícia aqui, tá certo? Clica no botão escrito inscreva-se e deixa o like. Bom, rapaziada, apareceu o camisa 10, vamos falar sobre isso. Vamos falar de uma coisa que muita gente esqueceu, mas que eu acredito muito, né? O Cabo Daciolo esteve em São Januário na sexta-feira, né, para fazer uma corrente de oração e tal, na frente foi tudo muito legal, tudo muito bacana. Eu acredito muito nessa fé, né? Eu acredito muito que isso realmente afasta o mal das pessoas e tal. Somos filhos de um Cristo só, somos todos irmãos, né? Na verdade, respeito a religião de todos. Eu acho que essa corrente positiva realmente ela funciona, tá? Eu quero começar com esse assunto porque ela funciona. E o Cabo Daciolo foi um cara realmente que esteve lá, foram muitas pessoas, ele tomou a frente, colocando a fé literalmente em ação, né? Olhando para os céus e pedindo para Deus para esse mal, para que esse mal fosse, né, seja afastado literalmente, na verdade, do nosso Vasco, né? Então, isso é propósito, né? Tipo assim, ó, entrego aqui, tiro das minhas mãos, entrego nas suas e tal, nas mãos de Deus, é claro, né? Você tira a responsabilidade de você, você entrega nas mãos de Deus e Deus faz a parte dele e a gente sabe que ele é perfeito e ele vai cumprir sempre com as promessas dele. E a torcida do Vasco é muito fiel, a torcida do Vasco é muito cristã realmente, sabe? É uma torcida muito religiosa, então isso é muito legal, tá certo? Parabéns ao Cabo Daciolo, parabéns a. Eu não estive, mas todos que estiveram naquele momento ali, vamos continuar acreditando, colocando a nossa fé em ação, porque isso funciona assim. Essa é a minha opinião. Se você tem a sua, se você tem uma opinião contrária, eu respeito também. Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Eu não poderia abrir o vídeo. Eu acho que eu cometi até uma falha não ter falado sobre isso ontem, tá certo? Bom, gente, eu quero falar sobre esse camisa 10, tem contrato na mesa sim, mas antes, deixa eu falar sobre o Lúcio Barbosa, o novo CEO da SAF do Vasco. Ele é muito vascaíno, tá? É ele que está movimentando dinheiro dentro do Vasco, né? Eu não quero ficar lembrando aqui, mas existe uma diferença muito grande, monstruosa do Luiz Melo, desculpa, para ele, né? Ele é amigo de todo mundo, ele é um cara que conversa, ele abriu o cofre, ele, ó, vamos contratar, vamos resolver o problema. Infelizmente, eu cheguei com a janela fechando, mas está aí, oferecendo salários milionários para jogadores, né? Ele que administra o dinheiro da SAF, ele está realmente obedecendo, né, o que o Ramon Dias vem pedindo, colocando na frente dele, e daí o departamento de futebol, junto ao Paulo Brax, precisa negociar. Eu acho que é aí que esbarra, né? Na negociação, Paulo Brax. Né? Desculpa o Paulo Brax, mas eu acho que falta muito para ele esse poder de negociação. Não tem, fica claro, é evidente isso aí, sabe? Mas enfim, é cada um com o seu cada um. Respeito o trabalho dele, só acho que ele é muito devagar, muito fraco para essa função dentro de um clube do tamanho do Vasco. E muita gente disse, pô, Eduardo, lá no Internacional e no América avisaram. Mas, enfim, o Vasco contratou. Agora é torcer, né, até o final, porque rebaixado a gente não. O Vasco não. Vou ser muito claro aqui, gente. A minha opinião hoje: o Vasco não cai. O Vasco não cai, sabe? Tem que começar a olhar para a parte de cima ali. É jogo a jogo? Então vamos jogo a jogo. Temos um jogo a menos ainda, vamos ganhar esse jogo. Temos o jogo contra o Bragantino, vamos pontuar nesse jogo. É muito difícil jogar com o Bragantino lá. Mas quem disse que o brasileiro é fácil? O Campeonato Brasileiro é difícil. É complicado, é tenso o negócio. Tá certo? Então, é isso. Daí, ontem eu falei, pô,
gente, eu queria. É engraçado, né? Que você grava o vídeo, as pessoas assistem e tal. Não tem problema não dar crédito, né? Isso é zero problema. Mas eu gosto de dar crédito, eu acho muito legal dar crédito para as pessoas, né? Mesmo as pessoas não olhando aqui, pô, vou dar um crédito lá para o Eduardo, porque o Eduardo levantou essa bola. Porque eu perguntei quais os camisas 10 estão livres no mercado, né? Mas enfim, o Vasco sondou um jogador Alan Sonora, né? E assim, é um meio-campo de 25 anos, canhoto, habilidoso, realmente é um jogador que me chamou a atenção, tá? Tipo, pela habilidade, pela bola parada, gostei, tá livre no mercado. Esse pode assinar contrato com o Vasco, esse pode sim reforçar o Vasco, e esse foi um pedido do técnico Ramon Dias. Por quê, Eduardo? Porque todo jogador, tá? Todo jogador, enfim, que o Vasco está fazendo contato, que o Vasco está contratando e negociando, tem o aval do técnico Ramon Dias. E outra coisa, hein? Ele está ligando para os jogadores, ele está conversando, explicando o projeto do Vasco e ponto, sem mais. E tem que continuar fazendo isso, tá certo? Então, assim, como eu falei, o Alan Sonora é um jogador de 25 anos, canhoto, meia, realmente. Eu vi. Vamos parar com essa história de que não precisa. Que história é essa de camisa 10 que não precisa de camisa 10? É claro que precisa de camisa 10. Os times que conseguem resultados expressivos aqui no Brasil, e aí você tem que falar do maior rival, que tem lá o Arrascaeta, você tem que falar do Palmeiras, que tem lá o Rafael Veiga, tem um camisa 10 ali, tem um jogador de movimentação, criatividade no meio campo. É claro que eu tenho que falar do camisa 10. Que papo é esse de não contratar, de jogar sem um camisa 10? Temos que ter esse jogador. Uma coisa é você improvisar. Pô, o Paulinho foi bem e tal, vou improvisar o Marlon Gomes ali na função, mas a grande realidade é que o camisa 10, o jogador canhoto, o jogador que nasceu, foi criado, né, exercendo essa função, isso é histórico no futebol. Não é Eduardo que está falando. Isso é a essência do futebol. Tá certo? Então, assim, esse é o meu pensamento. Todo time precisa e geralmente tem esse camisa 10. O São Paulo viu a necessidade e foi atrás do James Rodrigues. E aí o Alan Sonora, que joga e exerce essa função, já passou pelo Barcelona Júnior da Argentina em 2010, na verdade surgiu lá, né, foi formado lá, de 2010 a 2010 e 2011, depois Boca Júnior 2011, 2000, de 2011 a 2014, depois voltou para o Boca de novo, ficou até 2016, depois foi para o Independiente em 2020 e ficou até 2022, e agora está nos Estados Unidos, jogou, né, na verdade, nos Estados Unidos, e agora está sem contrato, está livre no mercado. Ou seja, na minha opinião, enfim, é um bom jogador, mais um argentino, e é legal a coisa do argentino, porque nós temos um técnico argentino. Então ele conhece o futebol argentino. E os caras têm uma raça, uma determinação, um sangue, uma vontade de jogar a bola. Eles têm o que o Vasco precisa, na minha opinião, né? Então, assim, tomara que o Vasco feche, tomara que o Vasco consiga realizar realmente essa questão. Sabe, outro jogador que está livre no mercado aí é o volante Luiz Gustavo, né? Jogou na seleção brasileira e tal. É um jogador mais experiente, é um jogador de seleção, um bom jogador, né? E assim, o Vasco tenta, né? Aí a contratação desse atleta e tal, por quê? Para não ficar só com o Medel ali no meio campo. Aliás, o Medel vem, vamos falar sobre ele aqui. Então, o Vasco sondou, tá, o Luiz Gustavo, para ser mais exato. Também está livre no mercado, é um jogador caro, né, mas é volante também, tá certo? Ex-seleção brasileira. E o Medel, aí sim eu quero levantar a bola do Medel, porque eu estou falando aqui de um jogador realmente que mudou a cara do meio campo do Vasco, principalmente na questão marcação, vontade, aquela bola que ele tirou de cabeça lá, aquela coisa de doido. O Medel fazendo defesa ali, tirando, cortando as bolas lá atrás, saindo para jogar, reclamando com o time, reclamando com o árbitro. Gente, o cara realmente sangue vascaíno, tá? Ah, fiquei de passar para vocês aqui os camisa 10, né? Tipo assim, quantos camisa 10 estão livres aí no mercado e tal. E ontem, aí, ó, dando a fonte aqui, o vascaínonet.net, vamos dar a moral aí também, falando aí dando os créditos, tá bom, galera? Ó, o Vascaíno Net mostrou algumas opções de meias que podem chegar no Vasco. Juan Quinteiro, aquele colombiano que estava no Boca Júnior.
O Nico Gaetan, muito bom também, além do Alan Sonora, que é o Vasco sondou agora, o Marco Fabian, o Oscar Romero, eu acho que estava negociando com alguém, tá com um nome aqui como tipo jogador livre e tal, mas eu acho que ele tá livre aqui. Tem o Juan Mata, que o Juan Mata joga muito, né? E colocaram aqui o Rodriguinho, só que o Rodriguinho acho que ninguém vai, aqui da galera vai gostar, né? O Rodriguinho é aquele brasileiro e tal. Tipo assim, jogou muito bem lá atrás, mas agora o Rodriguinho realmente está em baixa. Então, tipo, são as situações que o Vasco realmente precisa, assim, fazer uma movimentação de mercado firme, porque no dia 27 agora, aí sim, aí fecha tudo. Aí o Vasco não pode contratar mais ninguém, porque os jogadores, sem contrato podem assinar, aí tem como o Vasco regularizar junto à CBF. Depois dessa data, acabou o milho, acabou a pipoca, vai do jeito que tá e tudo mais, tá? Eu falei aqui do Alan, porque é um jogador sem contrato, o que viabiliza, né, legalmente a vinda do atleta. O Santos também quer um jogador, então tem uma disputa aí com o Santos. Mas é isso, galera. Pô, o Vasco tem que ganhar do Santos nessa disputa, né? Financeiramente, principalmente. Então, assim, se inscreve aí embaixo, daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem vídeo aqui no canal, fica atento aí, fica ligado. Aqui não tem mais. Vamos trabalhar sempre com a verdade, com muita garra, com muita determinação, falando de Vasco o tempo inteiro. Sobe o like aí, continua se inscrevendo. Pega o link do canal, manda pra geral aí, dá essa força, é tudo de graça aqui, tá certo? Sem história. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco eu volto com vídeo, com live e tudo mais. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo da cruz. Na cruz mais amada do planeta Terra, tá? Essa aqui é a cruz mais amada do mundo, né? O nosso gigante de regatas Vasco da Gama. Um beijo, mais uma vez, e saudações vascaínas.